ficou o lateral direito, tomou distância Zangão, correu para o balão de folha e bateu curto para Sérgio, Sérgio dá costas para o arco, agora frente, tira de pé esquerdo para Gilberto que saíra da posição, corre Sérgio do Grêmio, corre também Gilberto do Internacional e fica com a bola, no giro de corpo serve a Flávio, entra pelo lado esquerdo na grande área, para Alceu, tenta a tabela com Flávio, para Alceu, para Flávio, para Alceu, vai levando todo mundo pela frente, atira, bate em air, sobrou para Sérgio, emenda, gol de Sérgio Lopes para o Internacional, uma bomba na entrada da área, fazendo bochecha no ângulo superior esquerdo da meta de Irno, uma jogada tabelada entre Alceu e Flávio, o Lauro, um autêntico golaço do centro médio colorado, recebendo uma pelota em cruzamento que veio da esquerda, aparando o balão de pé canhoto à altura da penalidade máxima, atirando para fazer bochecha, como você disse, Ribeiro, após uma boa combinação, uma concatenação muito boa, a melhor da partida, do ataque do Internacional. Sérgio Lopes 1-0. 11 minutos de jogo, Internacional 1-0. Corre Juarez, é pé de Zangão, o árbitro está dando infração. Infração na intermediária do Internacional. Falta que vai ser batida por intermédio de Elton. Outra falta bastante perigosa contra os rubros. Vamos ter a barreira entre o pênalti e a linha que delimita a área grande. Observe, Ribeiro, como caminha essa barreira. A mesma triangulação da outra vez para a cobrança da falta. Agora o Ortúnio também está. Mas ficou Elton do lado esquerdo da bola, Juarez do lado direito e Milton mais aberto. Elton toma distância. Correu para o balão e bateu. Direto à meta. Gol! Gol de Elton para o Grêmio. Cobrou uma falta de pé direito no canto esquerdo. Decorridos exatamente 29 minutos. O Lauro! Monumento, golaço efetuado pelo alemão de Roca Salles, cobrando a falta de maneira espetacular, sensacional. Rente a grama, rasteiro, potentíssimo arremate de Elton. Bem no cantinho, junto à baliza esquerda, não dando absolutamente chance ao arqueiro Gainete.